Muito bem-vinda e muito bem-vindo a esse segundo bloco da nossa aula sobre direito na Idade Média. É a aula 8. E é muito importante que você tenha assistido ao nosso primeiro bloco dessa aula para poder prosseguir agora comigo. Eu vou compartilhar a tela com vocês. No primeiro bloco, nós falamos da história da Idade Média de um modo mais amplo. E nesse segundo bloco nós vamos afunilar para o direito na Idade Média, entender melhor como ele se desenvolveu. Para ligarmos ao primeiro bloco, temos que considerar que a Idade Média ela tem os seus marcos ligados à trajetória do Império Romano. Então, ela se inicia com a queda do último imperador romano, com a queda do Império Romano do Ocidente, e ela termina com a queda do Império Romano do Oriente, a queda de Constantinopla. E queda relacionada a quê? No caso, nós estamos focando no Império Romano do Ocidente, digamos, da parte que foi invadida e conquistada pelos povos bárbaros, pelos germânicos, e uma parte que assim, a partir dessas conquistas foi se estabelecendo por meio de vários reinos. Nesse contato dos germânicos com os romanos, com os latinos, nós temos que considerar que existem diferenças significativas entre esses povos. Quando falamos de Roma, de um modo bem resumido, temos que considerar que o Império Romano tinha uma estabilidade diferenciada, porque é um império de muitos séculos, bem estabelecido. Ele tinha sistemas, tinha uma organização política, militar, social, instituições consolidadas, até mesmo uma burocracia, uma organização do Estado, do exercício de poder diferenciada, porque tinha uma autoridade centralizadora de poder por todo o Império, até antes da divisão entre Ocidente e Oriente, considerada essa burocracia, e também as ideias de cidadania. Era um poder que ele tinha a participação, num certo nível de democracia, teve período de república, com instituições como o Senado, que trazem um certo equilíbrio quando se fala do poder. E uma ideia de cidadania e de hierarquia social que se relacionam também, porque não eram todos que conseguiam acessar esse poder, ele era limitado a uma classe social considerada superior. E quanto à civilização romana, ela é caracterizada pelo que se chama, né, do grau de civilidade, um refinamento nos comportamentos, a própria intelectualidade romana desenvolvida, bebeu muito das fontes gregas, da filosofia, do gosto pela arte. E isso tem diferenças quando comparamos com os povos bárbaros. Aqui acima eu coloquei duas imagens, né, logo abaixo de mim aqui. Então a imagem de cima, ela tem, né, mostrando assim a cidade, a arquitetura, os ambientes, os patrícios, toda essa estrutura de poder do Estado romano, estabelecida com muito cerimonial, com bastante formalismo. Teve um direito que foi sistematizado e copiado, inclusive um direito que muito influenciou a Idade Média. E logo abaixo temos uma outra imagem, né, representado esse guerreiro aí no cavalo, um germânico, em confronto com os romanos. Então, é um tipo de povo que não tem essas características, essas semelhanças com os romanos. Então, a gente tem uma diferenciação no modo de ser, no modo de viver, embora existam relações, um assimilou a cultura do outro,
Porém, quando falamos do direito na Idade Média, do direito após a queda do Império Romano, que foi estabelecida pelos reinos germânicos, nós falamos em um pluralismo de ordens jurídicas. E pluralismo, ele remete ao que é plural, aquilo que existe em maior quantidade e variedade, tá? Então, quando falamos de pluralismo de ordens jurídicas, quer dizer que conviviam várias ordens jurídicas sobre o mesmo território. E elas conviviam de um modo simultâneo. Então, conviviam o direito romano vulgar, mais aplicado ao sul da França e na Itália, que tinha, né, ainda uma maior influência do romanismo, digamos assim. Um direito consuetudinário, que simultaneamente era aplicado no que a gente conhece como a Inglaterra, o direito bárbaro para os germânicos, o direito dos senhorios para os senhores feudais, o direito das corporações de mercadores ou corporações de ofício, que foi desenvolvido num segundo momento com o crescimento e desenvolvimento do comércio. Os direitos das cidades, aqui falando das cidades independentes, que não estavam subordinadas aos senhores feudais, então estabeleciam as suas próprias regras, e o próprio direito canônico ligado à Igreja Católica. Isso traz a existência do princípio da personalidade das leis nos reinos germânicos. Quer dizer o quê? Que a origem da pessoa, a sua nacionalidade, entre aspas, é que vai determinar qual é o direito aplicável, tá? Se eu tenho uma origem romana, eu estarei sujeito ao direito romano. Se eu tenho a origem bárbara, eu estarei sujeito ao direito bárbaro. Entendem que convivem de acordo com a origem cultural, étnica da pessoa, isso vai puxar a competência para um dos direitos. E todo esse direito, ele tinha uma característica de ser consuetudinário, então baseado nos costumes, nas práticas reiteradas, que ganhavam uma força de lei, uma força de obrigatoriedade, e praticamente não era escrito. Mas as compilações foram sendo determinadas pelos reis bárbaros a partir do século V, tá? Então foram sendo pedidos, e essas compilações elas tinham por base um direito mais estruturado, que era o direito romano. Então sempre o direito na Idade Média ele foi bebê das fontes do direito romano. Havia também um pluralismo de sistemas judiciários. Quando falamos de sistemas judiciários, estou me referindo aos tribunais, às cortes, aos julgamentos, tá? Como existe uma pluralidade dos ordenamentos jurídicos, cada um criava também a sua forma de julgar, de decisão daquelas contendas que se estabeleciam ou diante da prática de um crime. Então, coexistiam tribunais como tribunais dos senhorios, que funcionavam nos seus castelos, aplicados com um nível de arbitrariedade, né, e não de igualdade, dada essa sociedade estamentada, que eu já falei no primeiro bloco. O tribunal das cidades, em que as cidades autônomas exerciam os julgamentos de acordo com as suas leis. Os tribunais da Igreja Católica, bastante conhecidos, que passaram por transformações ao longo da Idade Média. Os tribunais das corporações de mercadores, que também eram aplicados de um modo independente. E os tribunais do próprio rei, que ia funcionar como uma última instância, como uma instância de apelação. Quando falamos do direito germânico, que é uma das ordens jurídicas que conviviam ali na Idade Média, ele considerava, vamos falar um pouquinho dele, né? Exemplificando o seu conteúdo, já que ele era bastante diverso, cada reino tinha o seu próprio direito. Então, falando de alguns pontos. No caso de delitos,
a vingança, ela poderia ser praticada pela família da vítima, ou, se a família assim o quisesse, ela era trocada por uma compensação. Ou seja, o causador do delito, o praticante do delito, ele compensaria a família da vítima. No direito penal, existia esse caráter também privado, em que o acusado, o autor, ele tinha que desfazer o prejuízo que foi causado, correspondendo esse desfazimento do prejuízo deveria corresponder ao preço do delito. O modo de encarar a propriedade era um modo coletivo. Então, a propriedade do solo ela era coletiva, não se trabalhava, no primeiro momento, a propriedade individual. Então, de um modo coletivo e familiar, com relação aos demais bens. Adotava-se, porém, o que chamamos de juízos de Deus, ou julgamentos de Deus, ou ordalhos, ou ordalhas. Falei disso no bloco 1, quando envolvia o emprego de veneno, de duelos, de mergulho em água fervente, e com a ideia de que se a pessoa fosse inocente, ela sobreviveria a esse julgamento, porque Deus iria salvar a vida do inocente. Embora a Igreja Católica, a instituição com muita influência nesse período medieval, ela já não defendia mais a permanência desses juízos de Deus. O direito romano vulgar, que era um outro ordenamento que coexistia, ele foi modificado pelos costumes, até porque, né, houve aí uma maior interação com outros povos não romanos, e ele foi adaptado a um novo estilo de vida e a própria influência da igreja também. Ele acabou sendo modificado e adaptado, então ele se tornou um direito sem unidade, aplicável aos latinos, mas adaptado dependendo de cada reino em que se encontrava. Ele foi compilado pelos reis germânicos, como eu disse, e aqui alguns exemplos, né? Isso foi acontecendo ali a partir do século V. Em cada reino fez-se uma compilação a partir daí para ser aplicado aos latinos. E como acontecia essas relações entre latinos e germânicos? Gente, esses povos não viviam isolados, não é? Então, eles acabaram, assim, se envolvendo em negociações, em casamentos. Então, as famílias começavam a se misturar. E a partir do momento que se mistura, qual é o direito aplicável? Não é? Surge aí a dúvida. Então, houve uma tentativa de criar outras regras para conseguir identificar qual o direito aplicável em alguns casos, quando a relação jurídica envolvia tanto germânicos quanto romanos. Exemplos. No caso do direito de família, seria aplicado o direito ligado à origem do marido. Então, se o marido era romano, aplicaria a lei romana. Se fosse germânico, da mesma forma, a lei germânica. Os contratos, eles determinavam a legislação aplicável considerando a figura do devedor. Então, aplicava a lei ligada ao devedor. Quando falamos da propriedade, também a figura do proprietário puxava a sua lei para ser aplicada à relação. E quando falamos do direito penal, aplicamos o direito da lei do acusado. No direito mercantil, que foi aquele desenvolvido no âmbito dos mercados, das feiras, com o crescimento das cidades, nós já vimos isso, que aconteceu principalmente na Baixa Idade Média, essas corporações, elas passaram a criar regras mais dinâmicas para reger as suas relações, já que o direito romano era extremamente formal, então tinha um formalismo excessivo, o que dificultava, trazia obstáculos para as relações comerciais que precisam ser mais simplificadas. E o direito consuetudinário
por exemplo, o germânico, ele era muito tradicional, muito baseado em práticas anteriores. Então, a dinâmica que o comércio estava acontecendo nas cidades, influenciado também pela geração dos excedentes, isso era muito novo. Então, precisava de um direito mais flexível, menos formal e menos tradicional. Então, as próprias corporações foram criando as suas regras, que passaram a ser um direito não oficial, não oficializado, mas que era decidido e negociado ali nas feiras de mercadores e que chegaram à criação das próprias cortes nas corporações, porque precisava de uma instância para aplicação desse direito que estava sendo criado nas relações comerciais. E ele era aplicável aos litígios entre os mercadores, entre os próprios comerciantes e entre estes e a sua clientela. Posteriormente, com a compilação desse direito, ele acabou dando origem a um novo ramo do direito chamado de direito mercantil. E o direito das cidades, né? Como ele aconteceu? Ele aconteceu a partir da importância que algumas cidades ganharam, e foram cidades que se enriqueceram com o comércio, com as grandes rotas comerciais do Mediterrâneo, e cidades que se tornaram livres, ou seja, elas não estavam submetidas ao poder de um senhor feudal. E isso foi possível de acontecer a partir do século X, né? Então não foi no comecinho do feudalismo, não foi no comecinho da Idade Média, foi já na baixa Idade Média, depois de muito tempo de acúmulo, de geração de riqueza, essas cidades se tornaram livres, elas passaram a se fortificar com muralhas e se tornaram importantes centros comerciais, com destaque para as cidades italianas, tá? No século XI, a burguesia ela já tinha se destacado como uma nova classe que acumulou riqueza a partir dessas importantes rotas comerciais, centros comerciais e títulos ligados ao mercado, ao comércio, que a gente conhece hoje como títulos de crédito, foram sendo criados, como a letra de câmbio, a criação do próprio crédito, a criação dos bancos, para fazer circular essas riquezas e as operações, para facilitar as operações mercantis. Esse direito das cidades, ele foi objeto de compilações ali no século X, no século XI, e destacando a primeira compilação que foi feita na cidade de Gênova, que foi uma dessas cidades que se destacou com a riqueza gerada pelo comércio. E os direitos senhoriais ou o direito feudal era aquele direito que estava restrito ao âmbito dos feudos. Era o direito voltado aos servos e vassalos que adivinha do senhor. Então, era um direito com característica de consuetudinário, ou seja, um direito baseado nos costumes, nas práticas tradicionais, que de tanto serem repetidas, ganhavam força obrigatória. Na França, temos que fazer um parênteses, porque ela tinha uma região já bastante romanizada, então tinha um direito escrito que veio da tradição romana e não tão baseado nas práticas apenas. As cortes, elas eram cortes dos nobres, quando falamos desse direito feudal. Por quê? Eram os proprietários de terra que dariam a palavra final, que iriam decidir. Por isso, é um direito que não era igualitário, porque ele partia dos privilégios da sociedade estamental, né? Em que você tinha uma classe superior, que era o senhor feudal, aí você tinha ali o clero, tinha aqueles intermediários, outros nobres, guerreiros, e tinha os servos ali na base da pirâmide se submetendo a até um arbítrio do senhor feudal, já que o direito não era escrito, né? Então ele fazia a sua própria justiça. Ele era bastante voltado às relações contratuais, relações privadas,
e admitia técnicas cruéis para a confissão dos acusados, como a prática de torturas, e aplicava também penas extremamente severas, penas de morte, e mortes sofridas, né? Vide morte na fogueira, vide empalamentos, né? São mortes extremamente dolorosas e lentas e sofridas. Esse pluralismo jurídico, ele vai chegar a um ponto em que sentiu a necessidade de uma unificação mínima. E aí destacamos o digesto de Justiniano. Já falamos dele no primeiro bloco. Ele foi reencontrado, foi redescoberto no século XI. E Inério, que era um gramático, erudito, estudioso da Universidade de Bolonha, ele se debruçou sobre o digesto de Justiniano, passou a estudá-lo e começou a trabalhar de uma forma que se tornou o modo de se estudar e fazer o direito a partir daquele momento, que era a partir das anotações, das glosas. Então, pegava-se a legislação romana e, para permitir que ela seja adaptada e aplicável já na Idade Média, né, séculos depois da sua criação, ela era anotada, então ela recebia as glosas. E aqui, logo do meu ladinho, ó, tem uma folha que eu trouxe para vocês. Então, a gente teria, né, como um exemplo da atividade dos glosadores, a parte que está quadradinha em azul, seria a redação original em latim, e vejam que ao lado existem algumas anotações fruto do trabalho de glosadores, que são as anotações, formas de interpretar, ou mesmo considerar qual é o sentido daquele termo que está ali sendo utilizado, o que significa aquela palavra, como isso deve ser aplicado. E essas glosas, que são as anotações, elas podem ser interlineares quando elas acontecem entre as linhas, ou marginais, que é o caso desse exemplo aqui, que ela é feita, né, na margem ali da folha. A interpretação, ela trouxe assim, um grande destaque para esses glosadores da Universidade de Bolonha e propiciou um renascimento do direito romano na Idade Média. E posteriormente criou-se a escola de comentadores. Estudava-se o direito, né, a partir desses comentários, fazendo esses comentários. Isso foi muito importante, porque quando falamos do próximo período histórico, que é a modernidade, esse resgate do direito romano, ele trouxe um direito comum ao território europeu, que na Idade Média estava tão fragmentado. E eu já estou terminando aqui essa nossa parte do direito na Idade Média, e vou citar um último documento que é muito importante, é um marco para o direito, que é a Magna Carta da Inglaterra. Ela tem um contexto histórico que nós temos que destacar, primeiramente, a figura do rei João, né, lá no século XIII, esse rei inglês, que é o rei João, mais conhecido como rei João sem terra, porque na divisão de bens, a herança que seu pai fez, o deixou sem terras, né, sem bens consideráveis, e ele era conhecido na época como um rei, um homem teimoso e descontrolado, cheio de vontades, né? E ele rompeu, ele teve uma rixa com a Igreja Católica, a instituição que tinha maior poder e influência no período. Então, vejam que quando ele rompe com a Igreja, ele perde o seu poder político, e ele também vai perder mais prestígio ainda, porque ele se envolveu em longos anos de uma disputa com a França para tomar
para posse de algumas terras no norte francês. E ele perdeu. E a vergonha da derrota fez com que a nobreza inglesa se voltasse contra o rei João Sem Terra. E aí, buscando limitar os poderes do rei, a nobreza elaborou um documento com 63 artigos que estipulam direitos para os nobres em face do rei, ou seja, limitando o arbítrio do rei. Só que essa limitação, ela só beneficiava os nobres e os descendentes dos nobres, tá? Então, era uma carta que dava liberdades, portanto, aos nobres, mas essa liberdade não se estendia aos seus servos ou a pessoas que estavam, né, abaixo ali na hierarquia da sociedade feudal, apenas aos senhores feudais. Abaixo de mim, eu vou até me diminuir aqui, tem a imagem do documento da Carta Magna. E essa Carta Magna, ela foi assinada em 1215 pelo rei João Sem Terra e exemplificando as exigências, as liberdades conquistadas pelos nobres, vamos citar que nenhum imposto poderia ser criado sem a aprovação da nobreza, que nenhum cidadão livre poderia ser preso por funcionários do rei sem que as razões da prisão fossem investigadas. Os nobres estabeleceram também alguns privilégios para si, e privilégios esses que eram inalienáveis. Ou seja, nem mesmo o rei, nem o papa poderiam revogar esses privilégios. Então, vejam como essa carta, ela limitou a interferência do rei, né, depois que a gente vai considerar do Estado, sobre os direitos individuais, sobre as liberdades da nobreza inglesa. O rei, a partir dessa carta, ele teve quebrada o que se considerava o seu reinado com base na graça divina, ou seja, poder que ele recebia de Deus e que era, portanto, ilimitado. Então, começou-se aí a estabelecer limites para esse poder da realeza, e esse documento tem uma importância histórica grande, porque ele é um marco quando nós falamos dos princípios do direito constitucional, já que trazia limitações do poder do Estado e traz também a origem dos direitos do cidadão. Talvez vocês até tenham estudado isso, né, nas aulas de ciência política, teoria geral do Estado. Eu espero que sim. E eu deixaria para um terceiro bloco para falar sobre o direito canônico, mas como é uma coisa bem rapidinha, eu já vou emendar aqui com vocês, tá? Vimos que a Igreja Católica foi uma instituição importante que trazia unidade para a Idade Média, e a Igreja Católica, ela permaneceu unida até o ano de 1054. Como assim unida? Porque existia uma igreja que tinha sede em Roma, que foi se tornar a Igreja Católica Apostólica Romana, e uma igreja que tinha sede lá em Constantinopla. Olha, perceberam? As duas capitais, né? Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. Então, a igreja que era sediada, a igreja de Constantinopla, ligada ao Império Bizantino, é a igreja ortodoxa. Só que em 1054 houve um rompimento, houve uma separação. Então, até esse ano, a legislação, os documentos eclesiásticos, eles eram comuns, tá? Então, existia um direito canônico comum. O direito canônico, ele foi pouco escrito durante a Idade Média, no início, na verdade, ali nos primeiros anos do início do cristianismo, não é durante a Idade Média, desculpa. O direito em si, o direito da Idade Média, ele não era um direito escrito, nós vimos isso, ele passou a ser escrito aos poucos, através de compilações, porém, o direito canônico, ele se destacava por ser um direito escrito, então, o que era raro, o que era diferente do direito consuetudinário. Podemos abordar o direito canônico e vamos fazer isso dividindo em 3 fases. A primeira fase vai lá desde os primórdios da igreja e inclui
a compilação feita pelo monge Graciano, em 1150, depois de Cristo. A segunda fase, ela vai de uma outra compilação de 1234 até 1588, 1582, com o Corpus Juris Canonici, e uma fase que já não é mais Idade Média, né, mas está aqui citada uma terceira fase que já é no século XX, com uma outra compilação do Codex Juris Canonici. Essa atuação da igreja legislando, escrevendo, se dedicando ao que consideramos o direito canônico, ela vai acontecer, vai ganhar força, né? E vai receber até o nome de Revolução Legal a partir do Papa Gregório VII, que teve o seu papado no ano de 1073 a 1085. A partir dele, que é esse homem, né, que está aqui embaixo, todos os principais papas, eles eram advogados, ou seja, eles tinham essa formação em direito. E a corte pontifícia, ela acabou se tornando uma organização eminentemente jurídica. Falando da primeira fase do direito canônico, ela vai desde a igreja primitiva, que vai incluir aqueles apóstolos que conviveram com Jesus, né? Que escreveram os evangelhos, então a partir ali dos Atos dos Apóstolos, que tinha um cunho eminentemente moral, né? Trazia premissas, princípios, preceitos, orientações de cunho moral. Temos que destacar, nesse período que é bem longo, olha, vai desde os primórdios até 1150, o Edito de Tessalônica, que aconteceu no ano 380 depois de Cristo, feito pelo imperador Teodósio, que tornou o cristianismo a religião oficial de Roma. Isso é uma coisa muito importante, porque os cristãos, eles foram perseguidos, né, num primeiro momento, e depois o cristianismo passou a religião oficial de Roma, e depois teve aquela divisão, né, no Oriente e no Ocidente. Desde o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana, as autoridades eclesiásticas, elas foram elaborando esse direito de uma forma escrita, porque no fim das contas, ali num período que pouquíssimos sabiam ler, escrever, tinha essa formação, eram os eclesiásticos da igreja, aqueles que tinham uma maior formação cultural, que tinham acesso aos livros, às obras, que tinham essa formação. Então, eles eram bastante dedicados a essa atividade intelectual, eles escreviam o direito e eles tinham uma relação muito próxima com o direito romano, porque acabavam incorporando o que era compatível entre o direito romano, trazendo para o direito canônico. Mas era um direito muito baseado em dogmas, em princípios e preceitos. Já vamos falar disso na sequência da conclusão. Nesse primeiro período, quais eram as fontes? A primeira foram os evangelhos dos apóstolos. A segunda, os cânones dos concílios, que eram as reuniões feitas entre os clérigos de uma posição superior na hierarquia da igreja, os bispos. Então, a partir dessas reuniões eram escritos esses cânones, que passavam a ser regras, passavam a ser adotados, as constituições feitas pelos papas, que vigoravam como leis, as concordatas, que eram os documentos, os contratos, os acordos que a igreja fazia com os estados, com os reinos. Ela assumia obrigações de dar apoio, de fazer algo, assumia compromissos para com os reinos, e aí a gente tem até mesmo o início do direito internacional público. Leis seculares também eram adaptadas das autoridades romanas e incorporadas ao direito canônico, quando compatíveis. Temos que destacar esse decreto de Graciano, que foi elaborado entre 1140 e 1150, que foi um compilado de tudo isso que já havia sido feito.
Então, Graciano, que foi um monge, ele fez um trabalho enorme que durou anos de fazer uma compilação de todas essas normas que estavam esparsas, tanto para uso da própria igreja quanto para o ensino na Universidade de Bolonha. E como exemplo, podemos citar que o direito canônico, ele versava sobre direito das pessoas, quando falamos do direito de família, de sucessão, até porque a igreja era muito atenta à questão do casamento, ou sucessão, quando alguém deixava bens, era muito comum deixar bens para a igreja, então a igreja tinha regras para tudo isso. Regras voltadas para os sacramentos e os direitos eclesiásticos que eram voltados, né, para os eclesiastas. Na questão da competência, eu vou falar rapidamente, deixei aqui nos slides uma citação, vocês podem ler quando olharem os slides. A igreja ela tinha uma competência em razão da pessoa, então os próprios eclesiásticos, eles, assim, sobre eles incidia o direito canônico, mas também em face de outras pessoas, para a proteção dessas pessoas vulneráveis, como os pobres, as viúvas, os órfãos, os caminhantes, eles seriam assim como protegidos pelo direito canônico, tá? Então havia uma competência em razão da pessoa e em razão da matéria para se aplicar o direito canônico, porque ele convivia com o direito germânico, com o direito romano, e aí sempre surgia a dúvida, né? Qual direito aplicar em determinada situação? Então dependia da matéria, dependia da pessoa envolvida. A segunda fase do direito canônico, ela vai começar com uma compilação feita pelo Pontífice Gregório IX. Ela foi feita em 1234 depois de Cristo. Ela reorganizou aqueles decretais que vieram pós o trabalho do Graciano. As fontes não mudaram, foram as mesmas, né? Aquelas que vinham da própria igreja, as que vinham de fora e eram adaptadas. E o objeto das regras dessa segunda fase era um próprio processo, né? O processo perante o tribunal, o julgamento, os casamentos, os delitos, o clero. Quais foram as fontes desse período, dessa segunda fase? As decretais de Gregório IX, de 1234, que foi esse compiladão. Liber Sextus, que foi o livro sexto, que foi uma nova compilação feita pelo Papa Bonifácio VIII, mas já de um modo mais simplificado. Também as Clementinas, de 1327, feita pelo Papa Clemente V, que compilou o que veio dos concílios, como, por exemplo, o Concílio de Viena, de 1311. Ele fez a compilação desses cânones. Também compunha esse direito o que se chama de extravagantes, que eram as demais normas expedidas pela igreja, e essa fase ela vai ter também como um marco o Corpus Iuris Canonici, que foi uma enorme compilação voltada para os tribunais, para que os tribunais tivessem compiladas as normas para os julgamentos, que foi feita em 1582. E a terceira fase, já bem recente, em 1917, que foi também uma outra compilação da produção das autoridades eclesiásticas e dos concílios, porque essa atividade não parou, a igreja não parou, e acabou formando um código, né, o Codex Iuris Canonici, 1917, com a reunião de todas essas produções. E quando vocês estudarem direito civil, vocês vão perceber que a organização desse códex, ele respeita uma forma de se estabelecer os temas, a ordem, baseada no direito romano, que nós temos hoje também no nosso direito civil. Basta lá olhar o Código Civil. Tem essa curiosidade, dá uma pausa no vídeo, vai lá, pega o seu vademécum, abre no Código Civil e vê como estão organizados. Olha, esse códex estabeleceu no primeiro capítulo normas gerais, depois das pessoas, das coisas, dos processos, dos delitos e das penas. E agora vamos para as considerações finais para fechar essa aula sobre o direito na Idade Média.
Dentro das considerações finais, temos que considerar o quê? Que a Igreja Católica era uma instituição forte e ela unificava a Idade Média, e o apoio da igreja era importante porque ela dava legitimidade ao poder dos reis. Então, houve essa aliança, né, benéfica para a igreja, porque convertia o rei e ganhava, né, mais fiéis, convertia o seu povo também, e para o rei, porque ele passava a governar perante, assim, imbuído de uma autoridade divina. Era um direito baseado em dogmas, ou seja, um ensinamento que tinha a pretensão de ser imutável, de ser lei, normas impositivas e obrigatórias que eram pré-colocadas e não deveriam ser discutidas, não se admitia a discussão desses dogmas. Por quê? Porque eles tinham a origem divina, seja vindo da igreja ou seja vindo do rei, porque eles tiravam a legitimidade da sua autoridade diretamente de Deus, como diziam, né? Então não cabia, não era permitida a discussão desses dogmas. Um período em que pouquíssimas pessoas tinham instrução, então como elas seguiam? Elas seguiam com base na repetição e com base na fé. Então, elas aceitavam essas regras com base na fé. Não era permitido, assim, não cabia naquele tipo de sociedade, né, em regra, porque sempre cabe, o raciocinar sobre aquilo ou questionar aqueles dogmas, aqueles princípios que eram colocados. Embora eu tenha citado também, né, que a própria filosofia da Igreja Católica, ela quis trazer um pouco dessa legitimidade que vinha do pensamento greco-romano. Então, os filósofos da Igreja trabalharam isso para trazer para a linguagem do pensamento greco-romano e elaboraram a filosofia da Igreja para sustentar, né, o próprio direito canônico. Então, esse direito ele não diferenciava um âmbito da autoridade política e religiosa, havia, né, uma mistura, normas políticas, normas religiosas, porque eles conviviam e se influenciavam mutuamente. A autoridade política vinha do senhor feudal, a autoridade religiosa vinha da igreja, mas ambos tinham, assim, entranhamentos, né? Porque a igreja legitimava o poder de um e a igreja também tinha uma força política. E como uma última tela, né? Ainda mais comparando com o que a gente viu na Grécia e em Roma, não era um direito democrático, não havia essa divisão do poder, não havia praças para discussão, para deliberação. Então, não era um direito estabelecido de modo democrático. Não havia a ideia de cidadania, e sim de autoridade, um poder de cima para baixo, sem direitos de participação política para os cidadãos. Havia muita pluralidade em razão da autonomia nos feudos e nos reinos. Destaquei bastante isso. Uma influência muito grande do direito romano, com destaque para o Digesto de Justiniano, que foi redescoberto, interpretado e adaptado a partir de um olhar da Igreja Católica. Os juristas da época, eles eram servidores ou intelectuais da Igreja e que também faziam os papéis dos glosadores, que era a forma de interpretar a partir de anotações. Assim, nós concluímos essa aula 8 sobre direito na Idade Média. Muito obrigada e bons estudos!